Hoje é domingo, dia 15 de junho, e estamos com a lição dos adultos da Escola Sabatina. O tema de hoje é Daniel 2 e a interpretação historicista, um estudo que nos leva diretamente ao coração de uma das profecias mais grandiosas da Bíblia, aquela que Deus revelou em sonho ao rei Nabucodonosor e que Daniel, com a sabedoria do alto, interpretou. Esse capítulo não apenas conta uma história, ele revela o futuro de maneira tão clara que até hoje nos impressiona. E se pararmos para pensar, que outro livro ousa contar o fim desde o começo com tanta precisão? A lição começa nos lembrando que essa profecia foi escrita mais de 500 anos antes de Cristo e já apontava para uma linha de tempo que vai desde a Babilônia até os reinos fragmentados da Europa moderna. Isso nos mostra como o plano de Deus para a história humana não é caótico, ele tem direção, propósito e fim certo. Daniel 2,43 diz: procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A lição destaca que essa profecia se cumpriu de maneira clara na tentativa das nações europeias de se unirem por alianças matrimoniais. Mesmo assim, a divisão permaneceu. Um exemplo citado é o da monarquia britânica, que tentou por gerações se unir com famílias de sangue alemão, como os de Saxe-Coburgo-Gotha, mas nem isso foi capaz de manter a unidade diante de guerras e interesses nacionais. No final, até mudaram o nome da dinastia para Windsor, na tentativa de apagar essa ligação. Mas o que isso nos ensina espiritualmente? Mostra que os esforços humanos para estabelecer uma união que desafie o plano de Deus estão destinados a falhar. O barro não se mistura com o ferro, não importa quantas tentativas se façam. É uma lição de humildade para todos nós. Será que estamos tentando construir algo com base em alianças humanas, em vez de nos firmarmos no reino que é eterno? A lição nos convida a ler Daniel 2:31 a 45, o trecho em que o sonho é revelado e interpretado. A estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro representa uma sequência de impérios mundiais: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e depois os reinos divididos que formam a Europa. E no final, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destrói toda a estátua. Essa pedra representa o reino de Deus, eterno, inabalável, que destruirá todos os reinos humanos. A sequência é clara e poderosa. Como a lição resume bem, Daniel 2 apresenta a sequência de um império mundial após o outro, até que Deus estabelece seu reino eterno. Isso é o que chamamos de interpretação historicista das profecias, um método que entende a história como uma linha contínua, começando no tempo do profeta e terminando na volta de Jesus. E o mais incrível é que essa linha tem se cumprido exatamente como foi revelado. Essa forma de interpretar não é apenas lógica, ela é bíblica. É assim que a Bíblia se entende, profecia sendo cumprida ao longo do tempo, Deus guiando a história, mostrando que Ele conhece o fim desde o princípio. Isso deveria trazer paz ao nosso coração. Estamos em meio a tempos conturbados, mas Deus não perdeu o controle. Ele já revelou o que viria e nos deu um mapa confiável. Ellen White, em Profetas e Reis, capítulo 39, diz que a história que o grande Eu Sou traçou em sua palavra, unindo elo por elo na cadeia de acontecimentos, desde a eternidade passada até a eternidade futura, nos diz onde estamos hoje na sucessão dos séculos. Isso nos lembra que estudar Daniel não é só adquirir informação profética, é entender nosso lugar no tempo do fim. A pergunta que fica é: como isso transforma nossa vida prática? Será que estamos vivendo como cidadãos do reino eterno ou ainda estamos tentando fazer alianças com os reinos de barro e ferro desse mundo? Será que estamos buscando segurança em estruturas que vão ruir ou estamos nos preparando para fazer parte do reino que jamais será destruído? Deus nos chama hoje a confiar plenamente em sua palavra. Se Ele já revelou tantos detalhes com tanta exatidão, por que duvidaríamos agora de que Ele está no controle da nossa história pessoal também? Que a interpretação historicista nos ensine mais do que datas e reinos, que nos leve à certeza de que o reino de Deus está se aproximando e que vale a pena viver hoje como súditos desse Rei eterno. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição. Que Deus fortaleça a sua fé hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você. Até o próximo vídeo.